Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é: o que acontece quando você fala em línguas estranhas? Então, eu vou começar assim. Falar em línguas é um ato de obediência. Imagina, Deus te deu um dom de línguas e você não estás a usar. Estás a desobedecer, porque se Ele te deu o dom de línguas, Ele espera que você use esse dom. Então, não usar o dom de línguas que Deus te deu é um ato de desobediência. Então, usa o dom que Deus te deu. Então, duas coisas acontecem quando você fala em línguas estranhas. Primeiro, você recebe fé. Segundo, você é cheio do Espírito. Vou deixar bem claro aqui que esta é uma das ferramentas de receber fé e ser cheio do Espírito Santo. Não quer dizer que falar em línguas é a única forma de receber fé e ser cheio do Espírito Santo. Para que ninguém possa falar aqui, eu não falo em línguas, então não posso ser cheio do Espírito Santo. Então não posso ser cheio de fé. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar que é uma das ferramentas que Deus nos deu. Existem várias. Então é uma das ferramentas que Deus nos deu para sermos cheios de fé e sermos cheios do Espírito. Eu vou ler 1 Coríntios 14, 2. Eu vou ler na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 14, 2. Diz assim: quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Então, fala a Deus por quê? Por que só fala a Deus? Por quê? Porque só Deus entende. Mas não quer dizer que quando você fala em língua, preste atenção no que eu estou a falar. Eu estou a falar sobre o falar em línguas. Não estou a falar sobre orar em línguas. Não estou a falar sobre o cantar em línguas. Não. Eu estou a falar sobre o falar em línguas. Então, por que só Deus entende? Por quê? Porque é uma linguagem que só Deus está a entender. Então, vou dar um exemplo assim normal, né? Um exemplo básico. Imagina você está numa sala de 10 pessoas e no meio dessas 10 pessoas só uma delas fala mandarim. Só uma delas. O resto fala português. Só um deles fala mandarim. Então você chega com uma mensagem para falar a todas as 10 pessoas, mas só que você passa a tua mensagem em mandarim. Alguém pode se levantar naquele meio e falar: mas você só está a falar para o Joaquim. Por quê? Porque o Joaquim é o único aqui que entende mandarim. Então, é a mesma coisa que acontece quando você fala em língua. Por isso é que Paulo disse: o que fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. O que ele está a falar? Quando você está a falar em língua estranha, não quer dizer que estás a falar algo para Deus. Não estás a falar algo para Deus. Mas só Deus está a entender o que você está a falar. Mas, na verdade, o que você fala quando estás a falar em língua são coisas para ti. São coisas para a tua vida. O Espírito Santo te dá coisas para ti mesmo, para a própria tua vida, quando você fala em línguas. Mas só Deus está a entender porque é uma linguagem que Ele entende. Por isso é que Paulo disse: fala a Deus e não às pessoas. Ok. Então, e outra coisa, o Espírito Santo é inteligente. Ele só usará as tuas línguas para falar às outras pessoas se ele souber que tem alguém que vai interpretar, né? Isso no contexto da igreja, né? Ele só usará as tuas línguas para não falar sobre a tua vida, mas falar sobre a vida de outras pessoas, para falar sobre as outras pessoas, se ele souber que naquele meio tem alguém que vai interpretar. Por quê?
Eis a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo em tudo. Por quê? Porque muitas das vezes tem pessoas que interpretam línguas, mas não sabem. Mas o Espírito Santo sabe que na tua igreja tem alguém que interpreta a língua. Você não sabe também, se calhar nem a própria pessoa sabe. Ou sabe, mas não quer falar, não quer publicar que ela sabe interpretar línguas. Mas o Espírito Santo sabe. Então, nesse caso, o Espírito Santo pode te levar a falar em línguas mais alto, né? Mais alto, para que a outra pessoa ouça e interpreta. Mas esse aqui não é o foco dessa minha pregação, né? O foco é a oração em língua individual, né? Então, eu vou ler 1 Coríntios 14, 4. Eu vou ler na versão Almeida, Revista Corrigida. Diz assim: o que fala língua estranha, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Esse verso é muito famoso, mas você realmente já entendeu? O que significa esse se edificar? O que acontece contigo quando você está a falar em línguas? Desculpa. Você sabe o que realmente é isso? Então, eu vou ler Atos 2, 4. Aí diz assim, vou ler na versão Almeida, Revista Corrigida. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Também vou ler vou tocar aqui na última parte que diz assim, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você aqui entendeu que nós falamos, as palavras que nós falamos em língua é o Espírito Santo que nos dá. As palavras que falamos em língua é o Espírito Santo que dá, ok? Então, eu vou ler também 1 Coríntios 12, 6. Esta eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim, há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para fazê-lo. Então, deu para entender que as palavras que falamos, quando falamos em línguas, vêm de Deus. Vêm do Espírito Santo, vêm de Deus, né? Então, sabes o que acontece? Agora estou a entrar na profundeza da pregação. Sabes o que acontece quando o ser humano ouve a palavra de Deus? Sabes o que acontece quando o ser humano ouve a palavra de Deus? Imagina, o que isso tem a ver? Espera, eu vou voltar no versículo que eu acabei de ler, Atos 2, 4. Agora eu vou ler na versão Nova Transformadora, diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Ok. 1 Coríntios 2, 6 diz assim, há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. E o que acontece quando você fala em língua? Quando você fala em língua, você ouve. Você ouve, depois o que acontece? Você reproduz. Você ouve, você reproduz. O que acontece? Você ouve labrochacarabás. O que acontece? Você também reproduz com a tua boca. Labrochacarabás. Você ouve novamente. Recandarabás. Você reproduz. Recandarabás. Você está a ouvir e está a reproduzir. Então, o que acontece? O que você está a ouvir? Estás a ouvir a palavra que está a sair da boca de Deus. Porque se é o Espírito Santo que te dá essas palavras, então você está a ouvir a palavra de Deus. A palavra, porque tudo que sai da boca de Deus é palavra de Deus. Você está a ouvir as coisas que estão a sair, as palavras de Deus. As coisas que estão a sair da boca de Deus.
E o que acontece quando um homem ouve a palavra de Deus? Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Quando você fala em línguas, você ouve Deus falando. Aquilo é algo rápido, né? As palavras vêm na tua mente e você reproduz. As palavras vêm na tua mente e você reproduz. As palavras vêm na tua mente e você reproduz. É algo bem rápido, acontece em milésimos de segundo, né? Para quem fala em línguas sabe como é que funciona isso. Então, cada vez que você ouve a palavra de Deus, cada vez que você ouve a palavra de Deus, você recebe fé. Cada vez que você ouve a palavra de Deus, você recebe fé. E a línguas é uma ferramenta de ouvir sempre a palavra de Deus. Porque as línguas que você reproduz saem da boca do Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo que Deus. Então você recebe fé ao falar em línguas. Agora eu vou falar da parte de ser cheio do Espírito Santo, né? Eu vou ler Efésios 5:18. Efésios 5:18, vou ler na versão, nova versão transformadora, diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Muita gente, quando lê esse versículo, pensa que o Espírito Santo vem no ser humano, metade. Não. O Espírito Santo não vem em ti quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. O Espírito Santo não vem em ti metade, não. O Espírito Santo vem habitar em ti com toda a plenitude dele. O Espírito Santo vem habitar em ti por completo. O Espírito Santo vem habitar em ti por completo. Mas o que acontece? Ser cheio do Espírito Santo significa receber mais do Espírito Santo. Quer dizer, receber do Espírito. Não receber o Espírito Santo porque você já recebeu, mas receber do. Existe uma diferença entre receber o Espírito Santo e receber do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito significa que você precisa receber mais dele. Eu vou dar um exemplo aqui que eu preparei sobre... Imagina, você está fazendo o curso de... Você quer ser profissional em psicologia clínica. Então, a psicologia clínica já existe, né? Já existe, embora que a cada vez mais está a ser feita mais descobertas e tudo mais, mas a psicologia clínica já existe. Mas, para você se tornar bom psicólogo clínico, o que você precisa fazer? Conhecer mais e mais sobre psicologia clínica. Por isso é que muita gente faz o médio de psicologia, depois vai fazer a licenciatura, depois faz o doutorado, faz o PhD, faz sei lá, o pós-doutorado. Você sabe como é que funcionam essas graduações. Por quê? Justamente para conhecer mais. Então, o Espírito Santo já habita em ti. Mas, para você ser cada vez mais parecido com ele, você precisa quê? Conhecer ele cada vez mais. Você precisa receber mais dele. Mais dele. Então, a línguas estranhas é uma das ferramentas de você receber mais do Espírito. Eu vou partilhar contigo João 6:63. Eu não sei como é que chama essa versão, só sei que é ARA. A-R-A. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Presta atenção nessa parte. As palavras que eu vos digo... Não está escrito assim. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Vou repetir. Jesus disse assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Agora,
Vamos refletir nesse versículo. Como é que onde é que o Espírito Santo está, onde é que o Espírito e a vida estão a sair? Segundo o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando assim, o que está a sair da minha boca, ao ouvirem o que está a sair da minha boca, vocês estão a receber Espírito. Mas esse Espírito que está a se referir aqui não é Espírito Santo, não. Esse Espírito é um Espírito que vem do Espírito. Não o Espírito Santo, não. Então, Jesus está falando assim, quando vocês ouvem a palavra de Deus, o que acontece? Vocês recebem Espírito. Vocês recebem Espírito. Então, significa, quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você ouve a palavra que sai da boca de Deus, mais você recebe Espírito. Mais você é cheio do Espírito, mais você se acumula de Espírito de Deus. Espírito que vem de Deus. Então, quando você ouve a Deus, você está a receber Espírito. Não o Espírito Santo, mas você está a receber do Espírito. Ou seja, você recebe mais do Espírito. Você poderá ser cada vez mais parecido com Ele. Por isso é que a Bíblia diz, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Por quê? Porque ele recebeu do Espírito. O homem não recebeu, o homem lá no Éden, na criação, ele não recebeu o Espírito Santo. Mas o que acontece? Ele recebeu do Espírito. Por isso é que o homem também é Espírito. Pois nós somos Espírito. E esse Espírito vem do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito nos deu uma parte dele. E isso é ser cheio do Espírito. Para você receber mais do Espírito, quanto mais você recebe do Espírito, mais você se torna parecido com ele. Então, espero que você tenha entendido essa parte, porque Jesus disse, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, quando eu abro a minha boca, quando você ouve as palavras que saem da minha boca, você está a receber Espírito. Estás a ser cheio do Espírito. Estás a receber do Espírito. Estás a ser cheio do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Então, não desvaloriza o dom de línguas que você tem. Não. Não. Se as pessoas zombam de ti por falar em língua, então não se preocupa. Se tranca no quarto, ora em línguas. Se não tens como se trancar no quarto, então faz o quê? Vai na rua, vai no parque, sei lá, vai no outro lado ou na casa de banho, se tranca, ora em línguas. Ou no momento que estás a lavar louças, começa a orar em línguas. No momento que estás a limpar, ora em línguas. Estás no táxi, estás no bus, ora em línguas. Não desvaloriza o dom de línguas que Deus te deu. É uma grande ferramenta para aumentar a tua fé e estares sempre cheio do Espírito. Porque o falar em línguas também é um ato de obediência. Você ouve e fala. Sabias que há quem ouve e não fala? Sabias? Há quem ouve Deus, ouve a palavra de Deus, mas não fala. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Sabes por que Jesus falava nas pessoas, a tua fé te salvou? Sabes por quê? É assim. Jesus falava nessas pessoas assim. Todas as vezes que Jesus falava nessas pessoas assim, a tua fé te salvou, o que significa? Se tratava de alguém que ouviu e falou de acordo e agiu de acordo. Eu vou ler Marcos 10, 51, 52. Diz assim, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Então, o que significa isso? Significa que o cego, Bartimeu, ouviu a voz de Deus, ouviu falar de Jesus, porque Jesus é a própria palavra. Quando alguém ouve falar de Jesus, automaticamente está a ouvir a palavra de Deus, porque Jesus é a própria palavra. O cego Bartimeu ouviu falar de Jesus e recebeu fé. O que ele fez com a fé? Ele
praticou, ele colocou para fora, ele colocou em forma de palavras, colocou em forma de ações para fora a fé que estava dentro dela. Então, por isso é que agiu. É a mesma coisa com falar em línguas. Você ouve a palavra de Deus dentro de ti. Labrochacarabás. Mas se você não falar, não abrir a tua boca para falar, essa língua não vai fazer nada em ti. A língua só vai te trazer fé, só vai te tornar cheio do Espírito se você colocar para fora, reproduzir o que você ouviu. Aí sim, a língua vai fazer algum efeito em ti. Então, espero que essa palavra possa abençoar a tua vida abundantemente. Eterno Deus, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã a colocar o dom dela em ação. Eterno Deus, que não sejamos ignorantes em relação ao teu dom, Pai da Glória. Ajuda-nos a não ser ignorantes em relação aos teus dons, em relação ao dom de falar em línguas. Nos ajuda a valorizar esse dom que o Senhor nos deu, essa grande ferramenta de aumentar a fé, essa grande ferramenta de ser cheio do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que essa tua palavra se firma no coração da minha irmã, se firma no coração do meu irmão e produza muitos e muitos frutos no nome de Jesus. Amém.